Isaías capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 7. O texto diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os espólios. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta manhã, meu Deus, que o Seu nome possa ser glorificado. E que, Pai, a única palavra ouvida aqui nesta manhã possa ser a Tua palavra. Tende misericórdia de mim, meu Deus. Tende misericórdia também aqui dos meus irmãos, Pai. E fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, mais um ano chegando ao fim. Que maravilha, né? E eu suponho que, assim como meus irmãos, têm muitos motivos para se alegrarem. E uma das grandes coisas que aconteceu comigo esse ano foi que eu consegui me casar. Olha só que maravilha, agora eu sou um homem respeitável, um homem sério, né? Casei. E como tal, essa semana, né, eu fui assistir um programa devidamente, né, relacionado à minha posição social agora. Fui assistir lá em casa com Kung Fu Panda 3. Afinal de contas, né, hoje eu sou um homem sério. E lá nesse filme, quem já viu Kung Fu Panda? Todo mundo, não, foi muito legal. E no Kung Fu Panda 3, eu estava assistindo, eu falei, poxa, que legal, vou usar de exógenos, porque olha só qual é a história do filme. A história do filme é que surgiu lá um novo vilão, né? Todo filme aparece um vilão novo, impressionante. Surgiu um novo vilão e o Boo, que é o Sr. Panda lá, que tinha que derrotar ele tinha que desbloquear um novo poder dele lá. Só que dessa vez o que ele tinha que aprender a controlar era o poder do Chi, que na mitologia do filme lá era aquilo que faria com que ele transcendesse, era a energia do universo que ia fazer ele se tornar muito poderoso. E ele ia conseguir chegar nesse poder, se tornar um grande guerreiro, um ser muito mais poderoso, quando ele alcançasse a paz interior. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair numa jornada de busca da paz interior. E quando ele alcançasse a sua paz interior, então, ele seria um guerreiro capaz de controlar toda a energia do universo, o suficiente para derrotar o vilão que tinha aparecido lá. Bem, hoje nós vamos estudar aqui algo que está, de certa forma, assim, bem distante, relacionado à paz e a um guerreiro poderoso, né? Não é necessariamente o dragão guerreiro lá do Kung Fu Panda, mas a esse nosso príncipe da paz. Nós já ouvimos, né, desde o começo da nossa série de exposições aqui, desde o começo de dezembro, esses nomes que são apresentados aqui, exposições focadas nesses nomes que são apresentados aqui no versículo 6, né? Um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
E hoje nós chegamos no ápice dessa nomenclatura de Jesus. Ele vem nessa progressão e chega até o ponto que ele diz: olha, ele será chamado o príncipe da paz. E meus irmãos, hoje nós vamos aprender na palavra do Senhor como que esse príncipe da paz liberta o seu povo para a paz. Esse príncipe, esse senhor da paz, esse governante da paz, esse governante de paz, ele liberta o seu povo para a paz. E a primeira coisa que nós vamos aprender, vamos aprender através de 3 verdades que nós podemos encontrar aqui. E a primeira delas é que esse príncipe da paz, ele é o dono da paz. É ele quem é o Senhor, é ele quem possui a paz. Para começar, nós não devemos entender esse título quando ouvimos dizer que o Senhor Jesus é o príncipe da paz, como ele sendo algum tipo de pacifista ou alguém inerte, com quem você pode tratar de qualquer forma, ou desrespeitá-lo, ou lidar com ele de qualquer forma, e ele vai continuar ali inerte, sem nenhum tipo de reação. Não é isso que está dizendo. Esse título não quer dizer que ele é o príncipe paz e amor, que está de boa, que é só viver a vida tranquila dele ali, bem hippie. Não é isso que esse título traz. Esse título ele tem um significado muito mais amplo do que isso. E bem, como eu disse, a primeira coisa que nós vamos aprender é que esse príncipe da paz, ele é o dono da paz. Ou seja, é ele quem monopoliza, quem gerencia a paz que pode existir. E é muito interessante nós pensarmos por que é que essa paz é necessária. Essa pergunta ela é quase redundante, afinal de contas, por que a paz é necessária? Poxa, todo mundo quer paz, Mas afinal de contas, por que essa paz desse príncipe, especificamente essa paz que ele cuida, que ele gerencia, é a paz da qual nós precisamos? Para fazer isso, nós precisamos entender primeiro por que é que nós não temos essa paz. Afinal de contas, no que é e qual é a condição que nós vivemos. Depois da queda lá no Jardim do Éden, o ser humano ele conseguiu algumas coisas. Dentre essas coisas não está listada a paz. Mas o que o homem conseguiu lá foi um medo profundo. Ele conseguiu, depois do pecado, ser um ser desesperado, que não tinha mais esperanças. Ele conseguiu também ser um ser vazio, que não tinha mais sentido para a sua existência. E ele também se tornou um ser que vivia em guerra. Meus irmãos, quando nós pecamos no Jardim do Éden, nós passamos a temer todos os dias. Afinal de contas, quem aí já teve medo do futuro? Teve medo do amanhã? Teve medo daquilo que pode acontecer depois de hoje? Talvez olhou para as situações dessa vida, olhou para o que viria daqui a um tempo e pensou, cara, as coisas não vão bem. Talvez você tenha olhado há 3 anos atrás, no começo daquela pandemia, e pensado, cara, o que vai ser agora? Olhado para o futuro e pensado, meu Deus, eu tô com medo do que está por vir. Talvez você tenha olhado para os governos que se levantam todos os dias e pensado, cara, eu estou com medo da direção que essa nação vai tomar. Talvez você tenha olhado para a sua vida profissional, para a sua vida estudantil, para a sua vida familiar, e pensado, cara, eu estou com medo do que está acontecendo. Talvez você tenha medo de muitas coisas, mas o fato é que depois do pecado, nós nos tornamos seres que tinham medo. Seres medrosos. O medo passou a ser uma coisa comum, natural para o ser humano. Nós também nos tornamos seres sem esperança. Literalmente desesperados, nós não tínhamos mais naquilo que nos apegar. É muito interessante, eu gosto bastante de futebol. Não sei se você gosta de assistir, mas às vezes um time está lá no final do campeonato, ele está perdendo de 1-0. E aí o que ele faz? Ele tem um escanteio para ele, manda todo mundo para a área, manda até o goleiro para lá. É um narrador, porque nossa, o time está desesperado, não tem mais o que fazer. É a única possibilidade, vai todo mundo, vai até os gandulas para a área. É mais ou menos isso, eles não tinham com o que se apegar ali, os jogadores não têm mais esperança, o jogo vai acabar, eles vão perder, então vai todo mundo nas suas atitudes mais desesperadas e loucas possíveis para tentarem fazer o gol. É assim que nós muitas vezes vivemos a nossa vida. Fazemos de tudo para a nossa vida tentar dar certo, as atitudes mais loucas e desesperadas às vezes, porque nós não temos o que nos apegar depois do pecado. Depois que nós abandonamos a Deus no Éden, nós não tínhamos mais segurança, não tínhamos esperança, não tínhamos perspectiva de futuro.
nós também nos tornamos seres vazios e sem sentido. Eu acho que o momento da nossa vida em que isso fica mais evidente, especialmente na nossa geração aqui, é quando a gente chega ali no terceiro ano, vai se formar e você tem que escolher uma faculdade para você fazer, se você vai trabalhar, o que você vai fazer da sua vida. E você descobre que você fica na dúvida entre biologia e direito. Você não sabe se você vai vender palha italiana na praça ou se você procura um estágio para você fazer. Mas a verdade é que todo mundo tem esse vazio da vida aí. Todo mundo, quando para pensar, está precisando de alguma coisa para preencher esse buraco que existe em nossas vidas. Isso nos conduziu a nos tornarmos seres que buscam satisfação em vários locais e de várias formas. Você já ouviu falar na palavra hedonismo? Hedonismo significa basicamente viver pelo prazer, né? É uma busca incessante pelo prazer. Afinal de contas, o que essa busca incessante pelo prazer que nós vemos tanto aparecendo hoje significa? É a busca das pessoas por preencherem o vazio que existe em suas vidas. Afinal de contas, se não existe um sentido para a minha vida, se nós vamos comer e beber hoje porque amanhã nós vamos morrer, então vamos fazer isso ao máximo, porque afinal de contas nós não temos esperança, nós estamos vazios. Não existe um porquê viver. E talvez uma das grandes perguntas que nós devemos enfrentar e que só Jesus responde é: afinal de contas, por que nós não devemos acabar com a nossa própria vida? Afinal de contas, o que é que nos leva a nos mantermos vivos, a buscarmos continuar vivos? Porque se a vida não tem sentido, o que é que nós estamos fazendo aqui? E foi isso que nós conseguimos quando pecamos. E nós também nos tornamos seres em guerra. Nos tornamos seres em guerra contra o próprio Deus. A humanidade toda havia se tornado inimiga de Deus. A humanidade toda havia se tornado inimiga do Senhor e agora o Senhor vinha para nos destruir. Nos tornamos seres inimigos de nós mesmos, que agora praticava coisas contra a própria vida. Afinal de contas, quantas vezes você já fez algo que lhe fazia mal e que você não queria fazer, mas, poxa, acabei fazendo de novo? Se você já teve qualquer tipo de vício na sua vida, você sabe exatamente do que eu estou falando. Poxa, eu não vou fazer isso de novo, eu não vou fazer isso de novo, eu sei que me faz mal, eu sei que isso traz destruição, e a gente acaba fazendo mal. Quantas vezes talvez você já odiou o seu próprio corpo, ou a família onde você nasceu, ou o local onde você nasceu, e você achou que a sua vida estava completamente errada, que você existia de uma forma completamente errada? Nós nos tornamos seres inimigos de nós mesmos. Nos tornamos seres também inimigos daqueles que estavam à nossa volta. Seres que, para conseguir o que queriam, iriam passar por cima de qualquer um. Seres que, para conseguir os seus objetivos, iriam matar, roubar e destruir. Seres que, por conta do egoísmo gerado no nosso coração pecaminoso, nós iríamos ferir até mesmo as pessoas que nós amamos. Foi isso que nós conseguimos no Éden. E é por isso que essa paz que esse príncipe da paz tem é tão necessária. Porque essa paz que ele gerencia, que ele é dono, não pode ser encontrada em qualquer outro lugar. Ninguém, nem nada, nenhuma situação financeira, nenhuma condição familiar, absolutamente nada pode nos dar essa paz que o príncipe da paz detém. E nós podemos encontrar essa paz nele. E quando vamos para a Escritura ver como essa paz funciona, como ele nos cede essa paz, nós encontramos um texto como de Filipenses 4, 6 e 7. E o texto diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muito interessante pensar o que é que esse texto está dizendo. Esse texto não está dizendo que se a gente orar, nós vamos alcançar a paz interior, igual o bolo lá, se ele ficar em bastante meditação, baixar
ali a respiração, os batimentos cardíacos, conseguir se sintonizar com a natureza, a gente vai entrar em paz. Não é isso que está dizendo aqui. O que esse texto está dizendo é que quando nós oramos e nos colocamos diante de Deus, o Senhor vem de forma ativa e nos concede essa paz. A palavra aqui para guardará, ela traz uma ideia de uma ação futura, contínua e ativa. Ou seja, quando nós orarmos ao Senhor, quando nós colocamos as nossas pendências e dificuldades e todos os nossos problemas diante desse Deus, essa paz que Ele detém, Ele nos concede. E essa paz vem até nós e é ela que nos guarda. Essa paz, ela acalma o nosso coração de forma ativa. Não é algo em que nós vamos entrando talvez no estado de transe ou... Enfim, não é isso que está dizendo. Essa paz de Deus é uma paz ativa em nossos corações. Ela deliberadamente tem poder para acalmar os nossos corações. Ela tem poder para tirar o medo dos nossos corações. Ela tem poder para nos fazer ter esperanças. Ela tem poder para nos fazer termos sentido em nossa vida, saber para que existimos. Ela tem poder para nos fazer não brigar com os outros, perdoarmos uns aos outros. É isso que essa paz faz. E essa paz, ela excede todo entendimento e nós podemos confiar nesse Deus. O motivo de nós podemos, inclusive, colocar as nossas confianças nele para que essa paz venha até nós é porque esse Senhor é o nosso Criador. Veja só o que diz o Salmo 100, verso 3. Quem me conhece sabe que esse provavelmente é o meu texto preferido. Esse texto diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O que a gente consegue aprender com esse texto aqui? Primeiro, ele começa dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Quem que é Deus? O Senhor. Eu sou Deus? Sou Deus. Você é Deus? Não estou vendo, então, não estou vendo nenhum Deus aqui. Olha só que interessante. Ele já começa batendo nessa tecla. Sabei que o Senhor é Deus. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Criador de todas as coisas. O Senhor é Deus. Somente Ele é capaz de ser completamente autônomo e todo poderoso. Somente Ele governa o universo. Nós não governamos, né? Você já deve ter ouvido isso da sua mãe, né? Você não manda nem o seu nariz, menino? Pois é, a gente não manda nem no nosso nariz. A gente não governa absolutamente nada. O Senhor é Deus. A segunda informação muito importante aqui é que foi Ele quem nos fez. Você sabia que você não existe ao acaso? Você sabia que você não nasceu com o fenótipo que você nasceu, com a genética que você nasceu, na família onde você nasceu, na cidade, no estado, com a condição financeira que você nasceu? Sabia que isso não foi por acaso? Você sabia que você não nasceu na época errada? Você sabia que você nasceu exatamente da forma como o Senhor queria que você nascesse? Você sabia que você é exatamente quem o Senhor queria que você fosse? Foi o Senhor quem te fez. Foi o Senhor quem planejou a sua existência. Ele que é Deus. Nós somos suas criaturas. Ele planejou quem nós nos tornamos, com quem nós somos. Ele não só nos fez, como nós também somos dele. Olha que legal. Quem é que manda nas suas coisas? Aquilo que você tem, quem é que manda nisso? Quem é que decide se aquilo que você tem você vai usar de uma forma ou de outra, ou se está velho o suficiente para você jogar fora? Né? Quem é que decide aí se você tem uma camisa mais velha lá, se você vai fazer dela uma regata, se você vai fazer dela um pão no chão? Quem é que decide? Você que é o dono dessa coisa. Quem é que decide a gasolina que você vai pôr no seu carro? Sei lá. Você que é dono dessa coisa. Então, o que a gente está aprendendo aqui? O Senhor nos fez e nós somos dele. Então quem é que decide o que vai ser das nossas vidas? Quem é que decide qual o caminho nós vamos traçar, qual a direção nossas vidas vai tomar? O Senhor, porque nós somos dele. Ele nos fez e nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós não temos autonomia. O Senhor é o nosso dono.
E Ele faz com a gente o que Ele quiser, porque Ele é todo poderoso, o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Mas isso não é motivo para nós ficarmos desesperados, porque Ele termina dizendo: somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso significa que o Senhor, Ele não nos possui para o mal ou para nos destruir. Ele não nos fez para o mal ou para nos destruir. Ele nos fez para nos conduzir. Ele nos fez para nos levar ao pasto, nos levar à água. Isso significa que é Ele quem nos conduz onde existe alimento, onde existe a segurança. Então, por que nós podemos confiar e esperar e buscar por essa paz que esse príncipe da paz detém? E por que é Ele quem detém essa paz? Porque Ele, como Senhor de todo o universo, como Criador de todas as coisas, como nosso feitor, como nosso dono, é Ele que nos conduzirá a ter paz. É Ele que nos colocará em uma situação possível de ter paz. É esse príncipe da paz que é o dono de toda a paz. Somente nele nós podemos encontrar paz, meus irmãos. Bem, a segunda coisa é que esse príncipe da paz nos dá paz em nossas vidas. Como eu disse no começo, depois do pecado de Adão e Eva, uma das coisas que nós nos tornamos foram seres bélicos, né? Nós nos tornamos seres que brigavam com Deus, que brigavam consigo mesmo, que brigavam com os outros. E nós entramos em guerra contra Deus, conforme Colossenses 1:21, e o Senhor se tornara nosso inimigo. O Senhor era aquele que agora viria contra nós. Muitas vezes nós tememos a ação do diabo, tememos as guerras, tememos tantas coisas. Mas aquele que nós verdadeiramente devemos temer é o próprio Deus. Porque, meus irmãos, aquele que tem realmente poder para nos destruir e para vir contra a humanidade de forma efetiva é o próprio Deus. É contra Ele que nós havíamos declarado guerra. Esse Senhor que havia nos feito, que havia nos constituído e nos planejado, nós havíamos declarado guerra contra Ele, contra esse ser que é todo poderoso. E bem, com certeza agora ele arrebentar o lado mais fraco. Nós estávamos à mercê da destruição desse Deus. Mas esse príncipe da paz, ele é capaz de nos colocar em paz com essa guerra contra Deus. Lá em 1 João capítulo 2, verso 2, está descrito que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é basicamente, de forma bem resumida, um sacrifício que era feito a fim de aplacar a ira divina. Resumidamente é isso. Isso é um sacrifício, uma oferta de propiciação. É para que a ira seja aplacada. É tipo quando você faz raiva lá no seu cônjuge de alguma forma, você compra um presentinho para ficar mais feliz, com chocolate, com algo assim. É mais ou menos essa ideia. É um presente, é uma oferta a fim de aplacar uma ira. Acontece que essa ira divina era completamente implacável, não existia nada que nós pudéssemos fazer que nos tornasse novamente amigos de Deus. Mas esse príncipe da paz se fez homem e se entregou. Ele morreu e ele foi o cordeiro que foi sacrificado, a oferta definitiva que nos trouxe paz com Deus. E uma vez que nós também tínhamos guerra com Deus, nós passamos a ter guerra conosco mesmo, como eu já disse. E esse príncipe da paz é capaz de nos levar a ter paz. Ele é capaz de voltar os nossos olhos agora, não para aquilo que nós odiamos em nós mesmos, ou não para aquilo que nós acreditamos que falta, mas para aquilo que é o plano dele para as nossas vidas. Ele é capaz de voltar os nossos olhos agora, não para os defeitos, não para o pecado que dominava as nossas vidas, mas Ele nos liberta. Ele nos liberta e coloca sob o seu maravilhoso domínio.
Esse príncipe da paz também, ele vai transformar as nossas mentes, nos fazendo deixar de pensar de forma maligna, deixar de desprezar aquilo que ele havia nos dado, e a voltar os nossos olhos agora para a obra maravilhosa dele nesses dias, para o fato de ele ter nos planejado e nos feito, para o fato de ele ser o Senhor Todo-Poderoso e de cuidar de cada um de nós, e de nós existirmos conforme a sua boa vontade. E bem, esse príncipe da paz também é aquele que vai apaziguar as nossas guerras um contra os outros. Lá na carta de Tiago 4:1 está escrito o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossas carnes? Afinal de contas, por que é que existe tanta guerra no mundo? Afinal de contas, por que é que nós brigamos tanto um contra os outros? Por que a gente fica tão chateado contra os outros? Por que é que as pessoas nos fazem tanta raiva tão facilmente? Por conta do pecado que existe em nós. Por conta dessa busca por um hedonismo, por conta talvez desse orgulho que existe em nossos corações, de nunca poder ceder, de sempre considerar que, poxa, eu estou certo, então eu tenho que ser com vantagem nessa situação. Mesmo que seja necessário eu entrar em guerra contra alguém, eu não posso sair perdendo, eu não posso ceder em hipótese alguma. Esse príncipe da paz, quando ele nos reconcilia com Deus, quando ele nos volta novamente para o lugar onde deveríamos estar, ele abre os nossos olhos para entendermos que aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e a direção da nossa vida está em suas mãos. Ele abre os nossos olhos para entendermos que nós fomos perdoados de uma ofensa impagável, e que nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem. Ele abre os nossos olhos para entendermos que nós não precisamos ser orgulhosos, porque esse príncipe da paz todo-poderoso, rei de todo o universo, foi humilde a ponto de se tornar uma criança e nascer, ser colocado numa manjedoura, de ser humilhado, de viver em uma terra seca e triste. Se ele não foi orgulhoso, quem somos nós para sermos orgulhosos? Se ele a quem nós estamos prestando culto e adorando, se ele que recebe todos esses títulos não foi orgulhoso, nós também não precisamos ser orgulhosos. Nós não podemos ser orgulhosos. Esse príncipe da paz é capaz de nos trazer paz a todas as nossas guerras. Ele nos pacifica com Deus, ele nos pacifica conosco, ele nos pacifica com os nossos próximos. E meus irmãos, esse príncipe da paz, esse governante de paz, esse governante pacífico, ele também é o Senhor dos exércitos. Veja só que interessante, é quase que oposto uma coisa à outra no primeiro momento, mas nós vamos ver que uma coisa não está desligada da outra, uma coisa não anula a outra. E bem, nós estamos aqui falando da salvação e da salvação que esse príncipe da paz opera, salvando o seu povo para a paz. Uma coisa que tem que ser muito bem estabelecida em nossas mentes é que a salvação não é uma obra exclusiva de Jesus, no sentido de que toda a Trindade opera na salvação. Às vezes, quando nós falamos que nós nos tornamos inimigos de Deus por conta do pecado, que o Senhor Jesus nos reconcilia, talvez dê a impressão errada de que estava lá Deus Pai irado contra a gente, e que Jesus veio todo bonzinho e fala: não, Pai, não destrói eles não, olha aqui. Não foi isso que aconteceu. A inimizade que nós tínhamos era contra a Trindade. E a ação redentora, a decisão de salvar a humanidade, foi uma decisão de toda a Trindade. Toda a Trindade operou para salvar o ser humano. No verso 7 aqui, nós vemos que esse príncipe da paz vem, o seu reino será estabelecido, e o zelo do Senhor dos exércitos
fará isso. Nesse momento dá a entender de que existe uma operação de um terceiro indivíduo aqui, operando para que isso aconteça, e de certa forma isso é verdade. Deus Pai estava sim operando para que a ação de Deus Filho fosse completa, assim como Deus Espírito Santo também estava operando para que essa ação fosse completa. E nessa economia maravilhosa que nós encontramos ali na Trindade, nós temos 3 pessoas em uma só essência, numa coisa que talvez nós vamos entender na eternidade. Nem sei se até lá nós vamos entender isso, mas a verdade é que nós temos um único Deus, de uma única essência que subsiste em 3 pessoas. E essas 3 pessoas agiram para a salvação. E sendo Deus o único Deus, muitas das coisas que nós podemos falar a respeito de uma pessoa da Trindade, nós podemos falar a respeito das outras 2 pessoas da Trindade. Não são todas as coisas, por eles serem 3 pessoas, mas muitas coisas eles compartilham entre si. E uma dessas coisas é eles serem Senhor dos exércitos. O próprio livro de Isaías, lá no capítulo 47, vai nos apresentar que o Redentor, no capítulo 47, verso 4, que está escrito o seguinte: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Ele está falando agora de Jesus como sendo esse Senhor dos exércitos. E por que é importante nós entendermos que Cristo é também o Senhor dos exércitos? Que o príncipe da paz é o Senhor dos exércitos. Porque, bem, não sei se ficou claro nas últimas exposições dos irmãos, mas a linguagem utilizada nesse texto aqui e a linguagem dos títulos atribuídos a Jesus são linguagens que estão associadas à guerra e ao poderio militar e às situações bélicas. Quando ele fala maravilhoso conselheiro, essa palavra conselheiro está associada ao conselheiro que aconselhava o rei em épocas de guerra, que ajudava ele a traçar essas estratégias. Quando fala Deus forte, alguns comentaristas vão dizer até mesmo que esse termo aqui pode ser traduzido como guerreiro forte, ou como forte batalhador de alguma forma. E por último aqui, príncipe da paz. Eu vou falar o Pai da eternidade, porque de certa forma talvez o Pai da eternidade pode ser considerado como eterno, e juntado aqui com esse príncipe da paz. Esse príncipe aqui está relacionado com aquele governante, aquele que liderava seu povo, inclusive em batalhas. Se você se lembrar bem, quando o povo lá pede Esaú como rei, o objetivo do povo de ter um rei como Saul, obrigado. Quando o povo pede Saul como rei, o objetivo do povo de ter Saul como rei, com as características que Saul tinha, era que ele os liderasse em batalha. Eles queriam um rei que fosse grande e forte e que tivesse capacidade para eles liderar em batalha, para que fosse à frente do exército. E quando Jesus é chamado aqui de príncipe da paz, também temos essa conotação. Esse príncipe que vai à frente de um exército é um guerreiro maravilhoso. É um príncipe que está adiante liderando um exército. E por isso que nós podemos chamar esse príncipe da paz também de Senhor dos exércitos. Nós estamos aqui tratando de um rei, de um príncipe de paz, que vem libertar o seu povo. De um príncipe de paz que batalha e lidera o seu povo em batalha. De um príncipe de paz que, na verdade, batalhou sozinho e libertou o seu povo. De um príncipe de paz que encontrou o seu povo aqui, conforme no verso 1 e 2, numa terra aflita e triste, numa terra sem esperança, e os libertou dessa situação de sofrimento e de tristeza. Bem, meus irmãos, por que é importante nós entendermos que esse príncipe da paz também é o Senhor dos exércitos? Porque apesar de nós estarmos comemorando o nascimento de Jesus, e esse texto está fazendo uma referência àquele rei que viria, nós não esperamos mais por uma criança que nascerá e será colocada na manjedoura. Nós não esperamos mais por um rei que ainda precisará nascer, crescer
ser humilhado, esmagado por Deus para pagar pelos nossos pecados. Nós não temos uma visão futura de uma futura manifestação desse príncipe da paz. Esse príncipe da paz já nasceu. Esse rei do universo já foi uma criança e não é mais. Tira essa imagem da sua mente quando você pensar em Jesus, quando você pensar em Natal. Esse príncipe da paz não é mais uma criança deitada em uma manjedoura. Quando nós falamos de Natal agora, nós não devemos lembrar tanto mais de Isaías 9, de 1 a 7. É mais conveniente que nós lembremos de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. É por isso que nós estamos esperando agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nesse texto. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A partir do verso 13, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, nós não esperamos mais por uma criança que será colocada na manjedoura. Nós esperamos pela manifestação do príncipe da paz, que virá nos céus com seu poder e glória. Lembra que eu lhe disse que esse texto aqui, esse termo príncipe da paz, as pregações de hoje, estará relacionada com um contexto bélico de um guerreiro que trará essa paz? Bem, esse texto de Tessalonicenses, talvez tão mal interpretado, o que ele está nos dizendo? O que significa isso aqui? Esse encontro com o Senhor nas alturas, afinal de contas, por que é que nós vamos ser arrebatados e encontrar com o Senhor nas alturas, se a palavra de Deus promete em vários locais que a natureza e a criação seria renovada, que os mansos reinariam sobre a terra? Esse texto aqui está fazendo referência a quando nos tempos antigos, até hoje no interior, a gente encontra muito isso. Uma comitiva de um imperador, de um príncipe, de um rei, estava se aproximando de determinada cidade, que era o seu reinado. E então aquela cidade formava uma comitiva e ia no meio do caminho encontrar com aquele rei, com aquele príncipe, com aquele imperador. Ou então quando um rei, depois de ter ganhado uma batalha, vencido, ele agora chegava para distribuir despojos, para reinar, para alegrar-se com o povo, e o povo saía para se encontrar com esse rei, com esse príncipe verdadeiro, com esse guerreiro que foi vitorioso e que venceu e que está voltando para comemorar a sua vitória, para se alegrar e para anunciar ao povo: nós estamos em paz porque eu venci a guerra. Nós estamos em paz porque eu cheguei e eu sou poderoso e forte e vocês estão guardados sob o meu poder. É essa a figura que está nos mostrando aqui. É disso que nós estamos falando. Para ficar bem claro na sua cabeça, especialmente aí, os atleticanos, 2021 conseguindo título brasileiro, gente, depois de 50 anos. E eu moro ali na linha verde, e eu lembro que o jogo acabou, o Galo estava jogando lá em Fortaleza. E aí o jogo acabou lá, os caras tomaram banho e já voltaram. Eu moro ali perto da linha verde, eu comecei a ver só aquele tanto de farol indo em direção ao aeroporto para encontrar com a comitiva, com a delegação do time lá para comemorar.
E foi todo mundo depois voltaram fazendo aquela festa. Por causa de um clube de futebol que levou 50 anos para ganhar o bicampeonato. Eu sou atleticano, doeu. Mas olha só, por conta disso, foi feita uma festa maravilhosa. E nós nos alegramos pra caramba, ficamos mega felizes, porque ganhamos de novo. Vencemos. Demorou, mas nós conseguimos, fomos campeões. Agora imagine, meus irmãos, na volta do verdadeiro campeão que é o Senhor Jesus. Na volta daquele que não ganhou um campeonato que é disputado todo ano, que tem 1 milhão de vencedores, mas na volta daquele que venceu a morte, que venceu as artimanhas de Satanás, que venceu o nosso pecado, que nos destruiu as cadeias que nos prendiam, e que agora está voltando não para comemorar por uma noite, mas para comemorar por toda a eternidade, para nos fazer reinar com Ele, com esse príncipe da paz maravilhoso. Eu tenho viajado muito nisso, meus irmãos. Eu tenho ficado assim, já tem algumas semanas que eu tenho imaginado como que vai ser o retorno, quão glorioso vai ser a volta do nosso príncipe da paz, meus irmãos. Imagina comigo, a gente sai daqui hoje, nós colocamos os pés do lado de fora dessa igreja. Então nós começamos a ouvir uma trombeta ressoar, e o som que vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Aquele som que vai enchendo todo o ambiente e começa a tremer os nossos corações. Esse som vai ficando mais forte. E os nossos vizinhos ali que gostam de ouvir a música, desligam a música e saem para fora do boteco para ver o que está acontecendo. E as pessoas começam a sair de suas casas para ver o que está acontecendo. E a gente começa a perceber que as nuvens estão se abrindo e nós vemos uma luz mais forte que o sol brilhando no céu. Nós vemos uma luz tão intensa que não cega os nossos olhos, mas que ofusca a própria luz do sol. E os nossos irmãos que morreram em Cristo, aqueles amados nossos, se levantam de seus túmulos e nós começamos a ser assuntos aos céus, ouvindo uma melodia maravilhosa de glória a esse Rei, a esse Príncipe da Paz. Nós subimos e encontramos com Jesus, o abraçamos e Ele nos diz: meus filhos, eu voltei. E nós vamos viver em paz eternamente. E então nós retornamos a uma terra completamente perfeita, santa, renovada, sem mal, sem tristeza, para vivermos eternamente na presença desse príncipe da paz. Glória a Deus, meus irmãos, porque nós podemos esperar por esse príncipe da paz, que é o Senhor dos exércitos, e que em breve voltará. Se coloque de pé, vamos orar.